Olá, Irmandade Literária. Bom dia, boa tarde, boa noite e também boa madrugada. Melhor, ótima madrugada, né? Gente, eu quero agradecer, como eu faço aqui em todos os meus vídeos, todos os meus aqui, os conteúdos literários, agradecer para as pessoas que estão chegando. Eu tenho acompanhado o ritmo de visualizações, né? As pessoas estão lendo, as pessoas estão assistindo meus vídeos na parte da manhã, na parte da noite, ou até mais na madrugada também, porque eu acompanho o gráfico, né? É claro que quanto mais vídeo postar, né? Eu vou mudar um pouquinho o ritmo também. Eu estou fazendo dois projetos, que é do Ravensbrück e as 48 leis do poder, que eu vou falar aqui agora. Hoje eu vou falar da 14ª lei. Vou começar a voltar com Tolstói, entre as coisas, algumas novidades também, beleza? Mais uma vez, quando o canal completar 500 inscritos, eu vou sortear este livro do Cormac McCarthy, o Stella Maris. Cormac McCarthy, Stella Maris, tá? Tá novinho, lacradinho, bonitinho, e vou entregar para qualquer parte do Brasil. O que você precisa fazer é se inscrever aqui no canal, tá bom? Quanto mais, assim o canal completar 500 inscritos, eu vou sortear aqui este livro aqui, tá? Vamos falar então sobre a 14ª lei, que se chama: banque o amigo, haja como espião. Conhecer o rival é importantíssimo. Use espiões para colher informações preciosas que colocarão a um passo à frente. Melhor ainda, represente você mesmo o papel de espião. Nos encontros sociais, aprenda a sondar. Faça perguntas indiretas para conseguir que as pessoas revelem os pontos fracos e intenções. Todas as ações são oportunidades para uma ardilosa espionagem. Bom, eu deixando aqui minha luminária aqui aberta. É como eu falo, né? Aberta não, né, gente? Ligada. Bem mais em cima aqui, bem poder ler, que eu sou míope e eu tenho dificuldade de ler à noite. O Robert Greene, gente, dá para você notar que ele é um sujeito totalmente antipoliticamente correto. A atenção deste livro aqui, o que eu acho, na minha interpretação, que ele quer mostrar o lado sombra do ser humano. Ele quer mostrar como algumas pessoas de caráter duvidoso, ou talvez, digamos sem nenhum tipo de caráter, sobem na vida. Ele quer dizer para você que como você se livrar dessa armadilha. Ele também dá conselho: você quer subir na vida? Esse é o caminho. Mas lembrando que você paga por isso, né? Quem com ferro fere, com ferro é ferido. Já viu essa história? Então, ele usa aqui por exemplo, você quer descobrir se uma pessoa está mentindo para você, você planta uma informação falsa para uma pessoa que não é tão seu amigo assim, seu, e tem uma certa amizade com pessoas que não são tão seu amigo, então você planta informação e vê se chega naquela pessoa. Se chega naquela pessoa, aquele seu amigo e sua amiga não tão amigo assim, né? Porque se você passa uma pessoa que já tem uma tendência para ser fofoqueira, ela vai passar para frente. Então, plantando informação falsa, descobrir os pontos fracos, pontos fortes, o que a pessoa come, o que a pessoa gosta, onde ela sai, com quem ela vive, etc, etc. Está aqui na 14ª lei. E eu vou contar umas histórias aqui que eu achei interessante. Esse aqui eu posso dizer que é o capítulo, a lei mais leve, não sei, né? Ele vai contar uma história aqui de um francês, inclusive o francês faz parte, foi até da época de Napoleão Bonaparte. Eu vou dar uma lida para vocês aqui. Deixa eu só colocar esse iluminado um pouquinho mais para frente para eu poder ler melhor para vocês aqui. Ó, vamos lá. Página 156. O político francês Talleyrand, um dos maiores praticantes dessa arte, ele possuía uma incrível habilidade de arrancar segredos das pessoas. Em conversas amáveis, um contemporâneo barão de Vitrolles escreveu: a inteligência e a graça marcam as suas conversas. Ele possuía uma arte de dissimular seus pensamentos ou sua malícia sob o transparente das insinuações das palavras que sugerem mais do que dizem.
somente quando necessário. Ele injetava a sua própria personalidade. Aqui a chave é a habilidade Tailândia em subtrair nas conversas, fazer com as pessoas falarem sem poder parar de falar e falar sobre elas mesmas. Inadvertidamente revelam seus planos e suas intenções. Durante toda a sua vida, as pessoas disseram a Tailândia era um soberbo conservador. No entanto, ele dizia muito pouco, jamais falava sobre suas ideias, fazia os outros falarem sobre a ideia deles, organizavam jogos cordiais com charadas para diplomatas estrangeiros, reuniões sociais onde, entretanto, ele pesava cuidadosamente o que eles diziam. Com agrados, obtinhas deles confidências, acolhias informações preciosas para seu trabalho como ministro das Relações Exteriores da França. No Congresso de Viena, de 1814 a 1815, ele fazia sua espionagem de outra forma, deixava escapar o que parecia ser uma coisa em segredo. É que eu falei para você, né? Plantar uma informação falsa para ver o que as pessoas vão falarem, né? Na verdade, era algo que ele tinha inventado. Depois observava as reações dos ouvintes. Ele inventava uma história para um grupo de diplomatas, por exemplo, contando que soubera de uma fonte confiável que o czar da Rússia planejava prender o seu general por traição. Observando a reação deles, ele saberia sem quem entusiasmava com esse enfraquecimento do exército russo. Talvez seus governos tivessem planos com relação à Rússia. Como disse o barão von Stassen, Monsieur Tailândia atira para o ar para ver quem se atira na janela primeiro. Vou repetir, eu falei muito rápido. Monsieur Tailândia atira para o ar para ver quem salta pela janela primeiro. Nas reuniões sociais, nos encontros inocentes, preste atenção quando as pessoas abaixam a guarda, abafando as suas próprias personalidades. Você pode fazê-las revelar coisas. A vantagem é a manobra que elas confundirão seu interesse com amizade. E você não só fica sabendo de coisas como conquistas dos aliados. Então aqui, nesse caso, eu peguei aqui nosso amigo Google para me dar ajuda, que o meu francês não é aquela coisa maravilhosa, que chama-se Talleyrand. Ele foi um grande político da sua época, da França, inclusive foi na época de Napoleão Bonaparte. Ele... Né, e você um cara que é chefe do ministro das Relações Exteriores, você tem que ter uma ótima diplomacia, você tem que saber conversar, dialogar. Mas ele é um cara que falava pouco e puxava informações demais dos outros diplomatas, dos seus outros amigos políticos da época. Então o que ele fazia? Quando ele estava desconfiado de uma coisa, que tinha um espião no meio dele, ou um traidor, ele implantava uma informação, jogava aquilo para ver. É aquele, joga o verde para colher maduro? É exatamente isso. Então o que ele fazia? Ele inventou, né, que tinha que o czar da Rússia, né, que como se fosse um rei, um imperador da sua época, isso bem antes da Revolução Russa, estava suspeitando que o general, que um dos seus generais era traidor e que pensava em matar ele, alguma coisa assim do tipo. E ele injetou essas informações para pessoas próximas, íntimas dele do governo. Então, através dessa jogada perigosa, ele descobriu pelas ações, pelas afeições das pessoas, que as pessoas são muito mais leitura corporal. Eu também sou dessa opinião. As pessoas falam muito mais pelas atitudes, pelo corpo dela, do que as palavras. Inteligente ele. E aí, eu vou voltar aqui um pouquinho nesse capítulo, que tem uma parte aqui de um homem chamado Joseph Duran. Esse cara era um milionário, um burguês, assim, digamos assim, milionário. Ele é um vendedor de arte.
que tinha uma palavra, quem tem uma palavra de francês que se chama-se, assim, ó, vou usar meu amigo Google aqui para me ajudar. Marchand. Marchand, que em francês chama-se, é um comerciante, brasileiro que é um comerciante que vende artes, quadros, essas coisas. Ele era um cara muito inteligente e tal, e a intenção dele, ele tinha como intenção de vender para um homem também muito rico, chamado Dr. Melon. Melon, vou traduzir aqui, Melon. Só que esse cara era muito casca grossa, muito firme, muito duro, muito grosseiro. E ele não conseguia nenhuma maneira de se aproximar dele. Porque ele não dava muita brecha. Era um cara muito isolado, muito fechado. Então, como ele ia criar uma química, uma afinidade com esse cara para se aproximar dele? Ele precisaria de quê? De informações. Então, o que ele começou a colocar na folha de pagamento dele? Pessoas no envolvimento desse Dr. Mellon, que era um cara muito rico. Então, funcionários dele, que pessoa que trabalha com ele, na casa dele. Então, para saber os hábitos dele. Não, o que ele veste, o que ele come, onde ele vai, o que ele faz. Sempre está um passo na frente dele. Deixa eu pegar aqui essa informação. Como se fala em francês esse nome? Para ficar uma coisa mais bonitinha, né? Vamos ver aqui, peraí. É Melon? Melon. Melon. Só que em francês é melon, né? Até pegando o Google aqui no traduzir, chama-se melão mesmo, mas Milan. Então esse cara é um cara que gostava de arte, e esse Joseph Duven disse para seus amigos que ele não apenas ia conquistar esse cara, como ele também ia ter um monopólio que só ia comprar coisas com ele, que as artes só ia comprar coisas com ele. Então o que ele fez? Ele começou a se infiltrar no meio dos amigos dele, no meio da família, dos funcionários, né, para dar informação para ele. Então ele começou a descobrir os hábitos dele, né? E aí, num certo momento, tem uma coisa, deixa eu ver onde está aqui. O Duduvier, não é Duduvier não, tá, gente? Duduvier descobre que ele vai para Nova York, uma coisa assim, para comprar algum tipo de arte e tal. E ele faz, olha, o cara é tão manipulador que ele pede pro camareiro que está atendendo o quarto dele para passar informação, para pedir o camareiro desse Dr. Mellon informação para ele, se ele vai sair, o que ele vai fazer e tal. E aí, o camareiro desse Duver, do hotel lá, claro, né? Uma maneira de receber um incentivo, para dizer propina, né? Conversa com o camareiro desse senhor Mellon, né? Para fazer tipo assim, olha, tem uma pessoa interessada em saber desse senhor aí, que hora que ele vai sair do quarto e tal. Então assim que você vê que ele está sendo alguma coisa, você passa a informação para passar para ele. Então tipo assim, as coisas de comadre, né? Compadre, essas coisas assim. E aí, vamos lá. Tem uma parte aqui, ó. Em 1921, Mellon estava em Londres. Eu disse Nova York, mas é Londres, perdão. Hospedado numa suíte no terceiro andar. Duven reservou uma suíte abaixo de Mellon, no segundo andar, tendo combinado com seu camareiro para fazer amizade com o camareiro de Mellon. No dia fatídico, escolhido para a ação do camareiro, Mellon disse ao camareiro de Duven que em seguida disse para Duven que tinha que ajudar Mellon a vestir um sobretudo e que o industrial tinha saído do quarto e ia chamar o elevador. O camareiro de Duven o ajudou também a se vestir rapidamente com o seu sobretudo. Segundos depois, Duven entrou no elevador e veja quem estava lá, Mellon. Como vai, Sr. Mellon? Disse Duven, já saberem que ia saber de lá, que ele já tinha as informações. Disse Duven, e se apresentando, estou indo para o National Gallery de Auguste Quadro. Que coisa estranha, era para lá exatamente que Mellon estava indo. E assim Duven pôde acompanhar a sua presa até o único local que garantiria sucesso. Ele conhecia o gosto de Mellon de trás para frente, enquanto os dois vagavam para o museu. Fascinou o magnata com seu conhecimento. Mais uma vez, era fantástico como os dois
tinha gosto semelhante. Esse Duvia descobriu tanta coisa do Mellon, que ele aqui fala que coisas que ele sabia que nem a própria mulher do Mellon sabia, de tanta informação que ele conseguiu adquirir. E aí, é claro, depois que ele conseguiu pegar a amizade do cara, a confiança dele, né? O Mellon pegou confiança, deu sua confiança, viu o conhecimento que o Duvia tinha de arte, né? Claro que ali ele tinha tudo nas mãos, os conhecimentos da sua presa, né, que ele queria. Acabou que ele foi um grande cliente dele e só comprou com ele uma parte que nem os concorrentes de Duvia que queria vender para Mellon também nem quis, porque ele monopolizou, ele sabia, ele estava sempre um passo à frente, né? É perigoso, né? Você tomar uma atitude dessa, né? Às vezes o tiro pode cair para o lado. Tanto que tem uma parte aqui interessante, como eu sou um cara fascinado por história da Segunda Guerra Mundial, tem uma coisa aqui que eu não sabia. Tem mais informações aqui, mas eu estou pegando pinceladas aqui sobre a Segunda Guerra Mundial dos nazistas com a Inglaterra. Ó, o inverso. A informação é fundamental para o poder. Mas assim você pode, como assim você pode espionar os outros. E deve preparar também para ser espionado. Uma das armas mais eficazes na luta de informação, portanto, é divulgar informações falsas. Deixa eu dar mais um pouquinho de luz aqui. Informações falsas. Como disse Winston Churchill, a verdade é tão preciosa que deveria estar escoltada por mentiras. Você deve se cercar desses guardas-costas para proteger sua verdade, divulgando informações que você mesmo pode escolher. O jogo está nas suas mãos. Aí ele conta uma história aqui. Em 1944, a quantidade de bombardeios nazistas sobre Londres aumentou de repente. Mais de 2.000 bombas caíram sobre a cidade, matando mais de 5.000 pessoas e deixando um número maior de feridos. Mas por alguma razão, os alemães sempre erravam o alvo. De repente, as bombas deveriam cair sobre a torre Bridge, Tower Bridge. Caiu distante da cidade, em subúrbios menos povoados. Isto porque, ao fixar os seus alvos, os alemães confiavam em seus agentes secretos que haviam plantado na Inglaterra. Mas eles não sabiam que esses agentes tinham sido descobertos e que no lugar deles os agentes ingleses estavam alimentando sutilmente com informações falsas. As bombas caíam cada vez mais longe dos seus alvos. No fim da campanha, elas estavam cercando as vacas no campo, divulgando quando a espionagem dava o seu terceiro olho. A desinformações deixa o inimigo cego de um olho. Um ciclope, ele erra sempre o alvo. Então aqui, interessante que aqui, essa parte que eu não sabia, que na Segunda Guerra Mundial, os ingleses, os nazistas, estavam atacando a Inglaterra e Londres, inclusive a França foi invadida pelos nazistas. Hitler chegou 2 vezes visitar a França, né, se gabando da invasão que ele fez na França, lá fez um bom estrago na França. Inclusive, né, agora nós estamos em 2025, tem uma picuinha lá com os franceses, né, e os americanos agora recentemente do Macron com o Donald Trump, né, o Donald Trump rebatendo o Macron, dizendo que os franceses não falam alemão hoje graças aos americanos, né? É aquela coisinha desse probleminha que estão tendo com a Ucrânia aí, né? O Macron está apoiando a Ucrânia, o Donald Trump está indo para a da Rússia, enfim. Só para vocês interagir aqui nessa conversa. Então, nesse caso aqui, que o Churchill, né, a inteligência inglesa, estava sabendo que tinha ali uns espiões alemães infiltrados ali, e que eles estavam passando informação para os nazistas, e os nazistas estavam bombardeando fortemente a Inglaterra, principalmente Londres, né? E aí, esses agentes foram descobertos, não é verdade?
Aí outros ingleses substituíram, esses alemães e começou a passar as informações para os nazistas. Só que os nazistas já não estavam mais atingindo Londres, eles estavam atingindo, jogando bombas em lugares bem distantes, subúrbio, pouco povoado, né? Por causa, né, que foram descobertos esses espiões nazistas e os ingleses começaram a passar informações erradas para os nazistas, né? Então, o que Churchill faz, né? Às vezes, para você proteger a verdade, você tem que colocar umas mentiras em volta dela. Um exemplo que ele dá. Então aqui, só que uma coisa que ele fala, você que gosta de espionar, você que gosta de controlar, tome cuidado, que você também pode ser controlado. O próprio Aquiles, que era um grande guerreiro grego, né? Ele tinha o famoso calcanhar de Aquiles, ele tinha um ponto fraco. Então a maneira que você tem que também saber o que você fala e com quem você fala, né? Uma coisa que eu acho interessante aqui também, que é tipo assim, se o seu amigo ou amiga tem uma amizade com uma pessoa que não gosta de você, toma cuidado. Porque se você tiver uma desavença com esse seu amigo, ele vai passar a informação de você para o seu inimigo a qualquer momento, né? É aquele negócio, né? A gente nunca pode esperar pelas pessoas que ela pode, porque nunca pode esperar pelas pessoas que elas façam por você o que você fez por ela, né? Então aqui é uma história bem interessante aqui, né? Para você conseguir poder, para você dar um passo à frente dos seus inimigos, né? Dos seus concorrentes, melhor assim. Espione as pessoas, né? Para saber o que elas fazem, o que elas andam, o que elas comem, para você adquirir, né? Mas ele deu um exemplo aqui dos ingleses com os nazistas, né? Os nazistas acharam que não queria ser descoberto, que tinham implantado uns espiões ali para bombardear Londres, eles foram descobertos, né? E o seu tiro caiu para a culatra. Bom, tem uma parte aqui também que eu achei interessante de Schopenhauer, né? De uma frase que ele fala assim, ó, é isso mesmo, tá aqui, ó, página 156, um canhotinho assim. Se você tem motivos para desconfiar de uma pessoa está lhe mentindo, finge acreditar em tudo que ela diz, e isto lhe dará coragem para continuar. Ela ficará cada vez mais veementemente no final. Peraí, deixa eu ver aqui que eu acho que... peraí. Vou tirar o óculos que aqui eu não enxergo direito. Ó, se você tem motivos para desconfiar de que uma pessoa está lhe mentindo, finja acreditar em tudo que ela diz. Isto lhe dará coragem para continuar. Ela ficará cada vez mais veementemente em suas afirmativas. E no final, acabará se traindo. Por outro lado, se você perceber que uma pessoa está lhe tentando esconder alguma coisa, mas com êxito apenas parcial, finge que você não acredita. A sua posição a fará revelar o restante da verdade, no esforço de vencer a sua incredulidade. Arthur Schopenhauer, né? Eles fingem que conta a verdade, eles fingem que eu acredito. É mais ou menos isso. E hoje a gente, né? Hoje pode pegar aqui, por exemplo, até em rede social. Vai você, por exemplo, entrar numa loja de sapato, uma loja de roupa, de repente, do nada, na sua rede social começa a passar umas coisas de sapato e tênis. Né? Você entrou lá e de repente tem alguém te anunciando, porque passa informação para você. Né? Digamos que a rede social é uma que estaria te traindo, né? Te espionando. Às vezes, por exemplo, eu faço pesquisa de livros que eu quero, na minha rede social, entra lojas falando de um livro que eu estou pesquisando. Né? Alguém te espionando. Então, aqui dá umas características de, vamos dizer assim, no caso do Duvin, que queria fazer uma amizade com ela, meter ele como cliente. Como ele era um cara durão, que não dava espaço, ele, claro, pagou algumas pessoas, né? Deu um agrado, para não dizer propina, umas pessoas que estavam próximas ali a Melo, para saber o que ele fazia, onde ele ia, buscou a confiança dele, buscou ser amigo dele, mostrou que era entendido do assunto e aí acabou conquistando, né, o seu cliente. Conta a história também, né, desse... Ele foi um grande ministro
relações exteriores da sua época, né? Que foi o Talleyrand, que era o ministro das relações exteriores da França. Então, quando ele viu que ele tinha uma coisa suspeita, alguma coisa estava dando errado, ele implantava uma informação ali para ver a reação das pessoas, se realmente tinha um espião ali, e quem ele podia confiar ou não, né? E tem mais um também aqui do rei persa aqui também, só que eu não vou deixar, já estou passando 25 minutos, então eu vou deixar essa parte que eu achei bem interessante do rei persa, para saber se tinha um traidor ali, né? Achei interessante essa aqui também. Mas eu estou colocando um pouquinho menos, para o vídeo não ficar muito longo, eu estou colocando um pouquinho mais de... reduzindo um pouquinho o tempo dos vídeos aqui, tá? Para ficar um pouquinho cansativo também, para você se interessar também pela todo desse livro. É bem interessante aqui. E mostrando como a espionagem também, né? Os nazistas espionando os ingleses, achou que não ia ser coberto, o X circulou por outro lado, né? Acabou que os ingleses conseguiram descobrir, eles espionaram os nazistas e eles se deram mal, né? Apesar que vencer os nazistas não foi fácil, na minha opinião, né? Quem realmente botou para quebrar ali naquela guerra foram os americanos, os próprios ingleses e os russos. Os russos, na minha opinião, sofreram um pouco mais, principalmente na guerra de Stalingrado. Você procura no Google sobre a guerra de Stalingrado, os russos venceram, graças ao frio, né, que eles conseguiram, que o frio russo não é para qualquer um, eliminou os nazistas, na minha opinião, com duas maneiras. No frio e na soberba de Hitler. Foi ali que eles perderam. Mas isso é outra história. Olha, igual eu digo, eu não oriento você a fazer o que está escrito aqui. Mas eu te garanto, uma coisa é fato, que depois que você ler esse livro, já estou já no um terço dessas leis eu já li, vai desbloquear o seu cérebro, você vai começar a enxergar as pessoas de outra maneira, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida familiar, em qualquer área. Você vai começar a enxergar de outra maneira. É um livro bem interessante, vale a pena se ler. Repito, não é nada mesmo político correto. É duro você acreditar que existem pessoas desse jeito, mas existem. O que ele está dizendo aqui não é mentira, acontecem. Você vai lembrar de algumas pessoas com quem você conviveu. Me veio várias memórias aqui de algumas pessoas, não vou dizer nomes aqui, né? Eu não estou a fim de tomar um processo, que eu não sou bobo, né? Mas, enfim, né? Cada cabeça sua sentença, como eu acabei de dizer há poucos minutos. Nunca espere que as pessoas façam por você o que você já fez por ela, né? Isso aí é uma grande desilusão. É claro, não estou generalizando, há pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que é grata, outras nem tanto. Mas enfim. Então tá aqui a 14ª lei das 48 leis de Robert Greene, que se chama, né, banque o amigo, haja como espião, né? Essa foi a 14ª lei. Banque o amigo e haja como espião. Interessante. Esse aqui vamos dizer que é uma lei mais leve, né? Que o Robert Greene coloca aqui, né? E para finalizar, eu vim aqui mais uma vez agradecer, vai me sentir de coração mesmo, viu? Pelos novos inscritos, pessoas participando, deixando seus comentários, muito falando desse livro aqui também, deixando seu joinha. É isso, gente. Para o canal crescer, eu preciso da sua ajuda, da sua colaboração. Se inscrever não paga, dar seu joinha também não paga, deixar seu comentário também não paga nada. Você vai estar me ajudando, o YouTube vai divulgar o meu conteúdo dentro aqui da plataforma. É através da sua participação que o canal vai crescer. Tá certo? Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o fim. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.